Termos gerais. Termos gerais são aqueles que podem se referir a mais de uma coisa. Essa é a definição mais simples. Os termos singulares, por outro lado, são aqueles que só podem referir a uma coisa específica. E eles podem ser, os termos gerais, muito variados. Existem os nomes contáveis, como cavalo e tigre, nomes de massa, como água e ouro. A quantidade de água no oceano, você não pode contar quantas águas existem no oceano, mas você pode contar quantos cavalos existem num estábulo. Termos de espécie natural, como água, ouro, cavalo, tigre, lago. É muito difícil definir o que seja um termo de espécie natural. Uma definição seria que é aquilo que tem repousa em um substrato essencial. Por exemplo, água, o substrato é H2O. Ouro é o elemento de peso atômico 76. Cavalo e tigre vão estar lá no genoma do cavalo e do tigre, aquilo que é essencial. Lago deixa, nesse caso, de ser uma espécie natural, porque não parece haver nada que seja a essência do lago. Termos sociais, como professor, ditador. Termos de artefatos, como cadeira, computador, catedral. Não parecem ter nada de essência. São aquilo que a gente faz, a gente constrói uma cadeira, um computador, uma catedral. E aqui também nós temos uma teoria descritivista e uma teoria causal dos termos gerais, e uma disputa entre essas duas soluções. A solução descritivista, ela foi esboçada por Stuart Mill, por Carnap, por Hempel e outros. Por exemplo, tigre estaria no lugar de uma descrição, assim como em Frege, com relação a nomes próprios. A descrição seria grande felino asiático quadrúpede carnívoro com pelo amarelo e listas escuras transversais. Isso seria uma descrição que seria também, poderíamos dizer, um modo de apresentação, um sentido, o sentido da palavra tigre, o modo de apresentação das propriedades dos objetos que caem sob o termo geral. Isso aí teria um poder explicativo, porque explica por que a frase A, tudo que tem coração, tem um sentido diferente da frase B, tudo que tem coração tem rins. Por quê? A referência é a mesma, porque se a referência for a extensão das duas frases é a mesma, porque tudo que tem coração tem rim. Então, todos os animais que têm coração têm rim também. Então, essas duas frases, elas têm a mesma extensão. Isto é, o mesmo grupo, o mesmo conjunto de objetos é designado por ambas as frases. Agora, a palavra coração abrevia uma descrição diferente da palavra rim, como vocês veem aí embaixo. Coração é o órgão que serve para bombear o sangue, e rim é o órgão que serve para limpar o sangue. São modos de apresentação, sentidos diferentes. E dizer que são sentidos diferentes com relação à mesma extensão é dizer algo que tem um conteúdo informativo, diferente de dizer que tudo que tem coração tem coração. Então seria Frege aplicado aí, bem ou mal, a termos gerais. Isso poderia ser desenvolvido. Agora, objeções à teoria descritivista dos termos gerais se encontra em Kripke, Putnam, que desenvolveram a teoria, um modo de ver causal ou causal histórico do que seriam os termos gerais. Você tem, resumidamente, primeiro, uma objeção modal. A descrição deveria ser analítica, se a descrição está no lugar do termo geral, mas não é. Você teria que, se a descrição é a mesma coisa que o termo geral, então você pode colocar entre ambas um sinal de igualdade e dizer que tigres são isso aí. Tigre é a mesma coisa que grande felino asiático, quadrúpede, etc. Mas você não pode fazer isso.
Por quê? Às vezes a descrição não se aplica. Por exemplo, a evolução poderia produzir pequenos tigres herbívoros sem listas que andam sobre as patas traseiras e são mansos como coelhos. Seria uma vergonha da espécie. Ora, mas é possível. E mesmo assim teria o mesmo genoma dos tigres, digamos, ou algo muito similar, e seriam classificados como tigres. Seja como for, não satisfariam a descrição. Objeção da ignorância e do erro. Nós sabemos usar, diz Putnam, os termos olmo e faia, mas não sabemos o que eles querem dizer, não sabemos descrever, não sabemos colocar uma descrição no lugar deles. Mas sabemos que são coisas diferentes. Ou se referem, designam coisas diferentes. Além disso, alguns associam a palavra baleia à descrição grande peixe do mar, que é uma descrição errônea. Mesmo assim, as pessoas conseguem se referir às baleias ou usar esse predicado de uma forma razoável. E existem argumentos bastante imaginativos, como o de Kripke, de que os tigres seriam robôs enviados por extraterrestres para nos espionar, e sempre que nós chegamos perto de um desses robôs, ele produz uma alucinação de tigre, de alucinação do felino asiático, quadrúpede, carnívoro, etc. E tanto os tigres do zoológico quanto da floresta são, na verdade, robôs enviados por extraterrestres. E, portanto, não tem nada a ver com aquilo que a descrição está dizendo. Ora, é possível, logicamente possível, mesmo que extremamente improvável. Teoria causal de Putnam e Kripke. Nós temos aí agora o lado positivo da teoria. Já que há uma crítica à teoria descritivista, nós temos agora o lado afirmativo da teoria. Como seria a teoria causal para termos gerais? A solução causalista, de que os sentidos termos de espécie natural, isso não é bem Kripke, mas se poderia talvez sugerir que seja dado por, não por descrições, mas pela propriedade essencial. Seria o externalismo próximo ao externalismo de Putnam. Seria determinado pela propriedade essencial, que da água é o H2O, do ouro é o elemento de número atômico 79, do tigre seria o layout genérico do tigre, e seriam propriedades externamente determinadas que de qualquer forma não estão nas cabeças das pessoas. São externas e seriam geradores de uma cadeia causal externa. A referência é aprendida por atos de batismo, da mesma forma que com nomes próprios, e fundamentação múltipla, talvez, que chegam até ao falante por meio de uma cadeia causal externa. E os termos de espécie natural são designadores rígidos, porque eles se referem à mesma essência em todos os mundos possíveis nos quais ela existe e presumivelmente também nos quais ela não existe, mas poderia existir, mas a gente não sabe o que é essa essência. Bom, aqui os problemas para os causalistas externalistas são muito maiores do que com a teoria causal dos nomes próprios. Primeiro, há inúmeras exceções. Exemplo, artefatos não têm estrutura subjacente, como a cadeira. Cadeira seria um banco para uma pessoa provido de encosto. Essa seria a definição. Mas isso é tudo que nós podemos fazer. Existem objeções, como o caso de um mundo de pessoas muito gordas que precisam de um banco que serviria para 2 pessoas, ou de uma sociedade secreta que usa bancos como se fossem cadeiras. Embora possam se sentar várias pessoas, só é permitido que uma pessoa se sente de cada vez no banco, de modo que parece que o banco virou cadeira. Não importa. Segundo ponto, o batismo precisa ser acompanhado de descrição, dizendo pelo menos o tipo de coisa que se trata. Cada coisa pode ser de muitos tipos. Exemplo, tigres são felinos, animais, seres vivos, objetos físicos.
Alguma coisa disso nós precisamos saber e tem um caráter descritivo. Isso é uma adição proveniente de David. 3. Sobre a essência comum a todos os mundos possíveis, que torna o termo geral um designador rígido, a literatura é muito inconclusiva. Ninguém conseguiu esclarecer o que é isso. É interessante ler aqui os artigos de Schwartz, que são bastante claros e introdutórios. Eu quero agora expor o famoso argumento da Terra Gêmea, o argumento externalista de Putnam, feito para demonstrar que os significados dos termos gerais, como água, não estão em nossas cabeças, mas são externos, estão no domínio da referência e no meio social. Eis o argumento. Você tem aqui a Terra e lá a Terra Gêmea. E tudo é e acontece igualmente em ambas. Mas com uma diferença. A Terra Gêmea, o líquido transparente e inodoro que aplaca a sede e apaga o fogo e enche os rios, lagos e mares, e chove, etc., tem uma estrutura química muito mais complexa e diferente de H2O, que pode ser simplificadamente expressa como XYZ. Daí que, se uma nave espacial da Terra, diz Putnam, visitar a Terra Gêmea, a primeira suposição será de que a palavra água significa lá o mesmo que aqui na Terra. Mas isso será corrigido quando se descobrir que a palavra água na Terra Gêmea significa XYZ e não H2O. Então, se dirá, na Terra Gêmea, a palavra água quer dizer means XYZ. Significa, quer dizer, means XYZ. Ou seja, quer dizer e sempre quis dizer, sempre significou, sempre se referiu a XYZ, mesmo que as pessoas não soubessem. Algo estranho parece ser isso, porque que sempre se referiu a XYZ, tudo bem, mas que sempre quis dizer ou tem o sentido de XYZ, parece que só em inglês, quando se fala mean para referência. Bom, na Terra, Putnam então apresenta uma versão mais sofisticada desse argumento. Na Terra, em 1750, tem um Oscar. E o Oscar diz, isso é água, vendo a chuva chover. No mesmo instante, na Terra Gêmea, em 1750, Oscar II diz, isso é água, vendo a chuva chover. Só que o primeiro se referiu a H2O, e o segundo, Oscar, da Terra Gêmea, se referiu a XYZ. Agora, nota Putnam, isso é essencial, os estados mentais dos Oscars são idênticos. Eles não sabem nada da estrutura subjacente, H2O ou XYZ, porque eles estão na Terra e na Terra Gêmea em 1750, quando não tinha sido descoberta a estrutura química. Os estados mentais são da percepção da água que cai das nuvens, o líquido transparente, inodoro, etc. Então, são exatamente os estados mentais, os mesmos estados mentais, mas estão tendo referências diferentes, estão querendo dizer coisas diferentes, estão meaning, significando coisas diferentes. Mas os termos têm referências diferentes, diz Putnam, extensões diferentes, e assim também significados diferentes, devendo ser diferentemente entendidos, diz ele ao pé da letra. Logo, o significado não pode estar na cabeça de Oscar I e Oscar II, pois ele é diferente, enquanto que eles têm na cabeça exatamente a mesma coisa. E daí as conclusões externalistas de Putnam. Primeiro, que o significado, ou ao menos parte dele, está lá fora, determinado pela constituição subjacente essencial das coisas. Segundo, que Frege estava errado. O sentido, como modo de apresentação do objeto, não determina a referência. Seria mais certo dizer aqui que a referência é que determina o significado. Objeções. Bom, vamos deixar as objeções para o próximo